Olá, amigos da Rádio Advento, e olá você também que está aqui pela primeira vez. Nós estamos aqui hoje para falar de um assunto muito importante. E aproveitando, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, curta esse vídeo e compartilhe também. Estamos aqui, com a psicóloga Ana Caroline. Ela tem a sua área de atuação em terapia cognitiva comportamental e ela também já participou do programa Estação Advento no quadro Família Feliz com Luiz Belisário. Carol, é um prazer estar aqui com você. Muito obrigada desde já por estar aqui falando de um assunto tão importante como o Setembro Amarelo, viu? Muito bom estar aqui. Sara, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui novamente com você, e ainda mais falando dessa temática tão importante no mês de setembro, que estamos falando de Setembro Amarelo. Lembrando que essa é uma temática que ela é abordada no Setembro Amarelo, mas tem que ser levada em consideração o ano todo, tá bom, pessoal? Carol, para começar, a partir da sua experiência, da sua percepção como psicóloga ao longo dos anos, qual a importância dessa campanha na sociedade desde 2015 lá, desde o início? E como ela tem impactado o trabalho de vocês, profissionais da área de psicologia? Então, Sara, essa é uma campanha global, desde 2015, promovida pelo Centro de Valorização da Vida, pelo Conselho Federal de Medicina e também a Associação Brasileira de Psiquiatria, porque se viu a necessidade de falar sobre o assunto, a conscientização e prevenção ao suicídio e, mais ainda, valorização da vida, Então, a gente vê a importância dessa campanha e, com isso, a maior busca por saúde mental, por qualidade de vida e, com isso, a procura maior por profissionais de psicologia, profissionais na área, capacitados sobre esse assunto, com certeza. Outro ponto importante, Sara, é falar o que é o suicídio. Suicídio é o ato intencional de causar dano a si mesmo com o objetivo de quê? Chegar ao ato fatal, que é a morte. Nisso existem 3 fatores associados, que é a ideação suicida, a tentativa de suicídio e o suicídio propriamente dito. A ideação é você pensar a respeito, traçar ideias de como fazer isso. E a tentativa é você tentar, e o suicídio é o ato fatal, de você conseguir chegar ao resultado do que você estava pensando. Então a ideia dessa campanha é bater de frente com esse mito, de que falar não seja solução. Mas o falar é o ideal, falar salva vidas. Quanto mais a gente fala sobre esse assunto, mais a gente faz com que outras pessoas conheçam sobre isso, ajudem outras pessoas e também que as pessoas que estão passando por essa situação busquem ajuda. Campanha com valor importantíssimo para todos nós. Verdade. Segundo os estudos da OMS, 11 mil pessoas tiram a própria vida, em média por ano no Brasil, e é a 4ª maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. E tem aí também a estatística por gênero, que mulheres tentam mais, e homens também cometem mais suicídios. Carol, o que esse cenário pode revelar sobre a condição atual da saúde mental das populações no Brasil, e o que precisa melhorar? O que precisa melhorar é que a gente tem que ter mais iniciativas de se falar a respeito, principalmente dentro das escolas, que, como você viu, o número aqui de 15 a 29 anos precisa se olhar mais para esse público, Então a gente tem que ter iniciativas relacionadas a esse público, precisa chegar informação para esse público. E muitas das vezes esse público está onde? Dentro das escolas e nas redes sociais. Por isso a importância de levar a informação correta nas redes sociais, porque esse público está ali assistindo, Então é importante isso. E a gente tem que levar em consideração também a valorização desse tipo de conteúdo, não falar dele só no setembro, e sim no decorrer dos anos, porque isso não acontece só em setembro, isso acontece no decorrer do ano. Então a gente precisa falar a respeito. E também ter mais acesso à rede pública, porque muitas das vezes essas pessoas chegam
a rede pública e não tem atendimento, não conseguem achar. Então, é uma iniciativa do poder público de aumentar a quantidade de profissionais no SUS. A gente precisa falar sobre isso, porque o que eu mais vejo atualmente é pessoas procurar esse serviço e não encontrar. Então, é importante a gente estar falando sobre isso aqui. E outra iniciativa também, Sara, é das pessoas que estão passando por esse problema dentro de casa se calarem. Então precisa a pessoa ter coragem de falar a respeito, porque não tem como a gente ajudar uma pessoa se ela não se ajuda. Então ela precisa buscar ajuda nesse sentido também. Só, Sara, que tem alguns fatores que estão relacionados a isso. Fatores ambientais, que a gente fala. Existem os fatores genéticos, né? Transtornos mentais que estão associados a essa tentativa de suicídio devido a um surto, né? Que são a esquizofrenia, a bipolaridade, que é um transtorno afetivo bipolar, que estão associados à pessoa ter essa ideia, né, de cometer suicídio, a ansiedade, a depressão, o bullying. Por isso a importância de falar isso na escola. O bullying está muito presente dentro da escola. E ele, muitas das vezes, as pessoas não falam a respeito. É preciso falar sobre o bullying. Bullying nas redes sociais, que existem pessoas aí cometendo bullying nas redes sociais, né? Que é o cyberbullying. A gente fala muito sobre isso, que as pessoas anonimamente fazem coisas na internet denegrindo a imagem do outro. E ficam haters, né? Também, que tem acabado com vidas. Quantas pessoas perderam a vida por conta de haters na internet, tá? Aí você pode falar assim, mas a pessoa tá com a mentalidade fraca. Não, ela tá passando por um problema, não tem um suporte, não conversa com ninguém, então ela entende aquela mensagem ali como real, ela acredita, porque tudo começa daqui, quando a gente começa a acreditar e valorizar esses pensamentos negativos. E aí eles nos movem, nos dão força para agir. Então, se a pessoa tá mal e ela busca a internet como uma rede de apoio, ela vai ter coisas boas? Vai, mas vai ter muita coisa ruim. Então, a gente também tem que ter esse cuidado, porque muitas das vezes foge do nosso controle, sabe? É o seguinte, a gente vê um artista lá com uma vida super maravilhosa e você acha a sua uma droga. Você começa com essa comparação. Isso acontece muito. E as pessoas vão entrando, se deprimindo, porque nunca conseguem chegar àquele ponto daquele artista. Da perfeição, né? Perfeição. Por isso que tem sido legal na internet, eu tenho observado, é que os artistas estão começando a compartilhar esse outro lado. Que eles também têm depressão, que eles também têm ansiedade. Isso tem sido super positivo, porque aí tem incentivado outras pessoas também a buscar ajuda. Então, além do poder público, né, a internet ela tem sido uma rede de autoajuda que está ajudando muitas pessoas. E essa iniciativa de se falar a respeito tem sido útil demais, né? Então, e muitas das vezes essas pessoas acham isso como uma ideia, começam a pensar a respeito, por quê? Por elas estarem passando por inúmeras situações, pressões familiares, pressões no trabalho, por sentimento de culpa, de remorso, de medo. A gente tem muito medo do fracasso, de fracassar, de errar, do que as pessoas vão pensar. Então, o medo ele tem movido a muitas ações. E a gente tem que ter muito cuidado e trabalhar. Não que a gente não tenha que ter essas emoções. Todas as emoções são necessárias, mas tem que haver um equilíbrio. Por isso que a terapia é essencial, para nos ajudar a ter esse equilíbrio e a mediar as nossas emoções. Porque o medo, ele é usado no nosso mecanismo de defesa. Ele nos ajuda a evitar várias situações negativas, com certeza. Mas ele sendo usado de maneira incorreta, ele também nos faz não passar por situações que são importantes na nossa vida e que a gente precisa delas até mesmo com aprendizado, né? É importantíssimo isso, porque eu tenho visto também pessoas fazendo terapia e isso tem feito muita diferença na vida delas, né? Isso tem ajudado muita gente, sabe? E Sara, uma coisa até importante de se falar, que às vezes eu não sei se todo mundo já sabe disso, eu espero que sim, né? Que o psicólogo ele também faz terapia, porque ele precisa
se preparar para receber essas informações. E também se capacitar nessa área. Porque a gente também, Sara, como profissional, tem que entender que nem toda demanda a gente está realmente preparado. A gente precisa se capacitar, se aperfeiçoar para atender da melhor forma possível o paciente. Então, é necessário fazer terapia também. É necessário entender as próprias emoções, né? Para assim conseguir entender o outro. Entendeu? Sim, qualidade no atendimento, né? Falando de informação aqui, qualidade de informação. E uma coisa interessante, para a gente fechar essa pergunta, é que se a gente não pratica aquilo que fala com o paciente, qual a nossa validade como profissional? Pois é, né? Com a experiência você vai estar muito mais ali, capacitado também. Exatamente. No serviço, ali, no trabalho com o paciente, acredito. Carol, nesses anos de experiência profissional, você já atendeu ou já presenciou algum caso em que o paciente sofria a ponto de pensar em cometer, né, o suicídio ou a autolesão, né, a automutilação? Sim, infelizmente sim, né? Mas graças a Deus eu já estava preparada para essa demanda, consegui atender e ajudar essas pessoas, e foi muito mais de um caso, foram vários ao longo, né, desses anos que eu atendo. E uma coisa, como eu te falei, existe uma causa, um porquê a pessoa que leva a pessoa ali. E é o que a gente precisa entender, que muitas das vezes a pessoa chega sem entender realmente o que ela está sentindo. Então ela precisa, para ela sair dessa situação, ela precisa entender o porquê daquilo ali. Então isso é trabalhado dentro da terapia, o porquê, e se leva a técnicas, a questões para ampliar isso. O porquê, será se realmente esse é o caminho? Será se não existem outros caminhos para você lidar com esses problemas? Porque problemas todos nós temos. Só que a gente tem que começar a ver como que chegou até ali. O porquê que chegou até ali. Aí é o que eu te falei. Essas pressões sociais, bullying, depressão, ansiedade, transtornos mentais. Por isso a importância da empatia, da escuta. Porque muitas das vezes essas pessoas já chegaram a outras pessoas para pedir ajuda e não foram bem recebidas. É a importância, Sara, da gente falar que quando a gente tiver um olhar mais atento ao nosso redor, a gente vai conseguir visualizar. Porque existem mudanças de comportamento. Existem pessoas que também usam máscaras, né? A gente fala muito sobre máscaras. Que realmente a pessoa usa o riso, a brincadeira, como uma estratégia de não ter que lidar com aquela emoção e as pessoas não perceberem. Então, se a gente começar a ter um olhar mais empático ao outro, a gente vai conseguir ver. Só que muitas vezes a gente está muito envolvido com nossos problemas. E a gente não consegue ter esse olhar empático. Então, é um dos pontos que eu vejo da importância, né, para poder ajudar esses pacientes. Porque a terapia em si é maravilhosa. O querer da pessoa mudar a situação também é importante. Porque sem o querer, né? E eu acredito que o querer começa ali, quando a pessoa busca ajuda. Ela não está buscando ajuda do nada, ela está buscando ajuda porque ela precisa. Então, reconhecer que se tem um problema é muito importante. É um ato de coragem. Porque não é fácil você falar, chegar ali com o terapeuta, contar, falar o que está acontecendo. Não é fácil. É um ato de coragem. Então, a pessoa precisa querer. E aí a gente vai, com o tempo, resolvendo as coisas que são necessárias, que são importantes para aquela pessoa. E aí buscando maior qualidade de vida para aquela pessoa. Então, a rede de apoio também é muito importante além da terapia. Chegam pontos que precisa de ajuda de outros profissionais, tá? E nesses casos, a gente precisa de ajuda com psiquiatras, né? Com outros profissionais nesse respeito, porque aí entra a questão da medicação. E existe uma questão, assim, que a gente está falando de medicação, que é muito importante de falar, que muitas das vezes a pessoa não começa a terapia, não vai ao psiquiatra, por medo de ficar viciado na medicação. Lembrando que existe um prazo, cada pessoa é de um jeito, né? Cada paciente é um paciente. Então, existe um prazo para você fazer aquele tratamento. Não quer dizer que você vai ficar refém daquilo para sempre. Mas há necessidade de incluir, né, aquilo na sua vida. Há uma questão do desmame,
que é você retirando aos poucos. Por isso o risco da automedicação, porque a pessoa não vai saber ao certo quando é para retirar. Aí ela retira, o corpo está funcionando daquela forma ali porque está sendo utilizado o medicamento, porque muitas vezes, Sara, muita gente que chega para mim está se automedicando. Não está fazendo terapia, não está buscando mudança no estilo de vida, porque é importante a gente mudar o nosso estilo de vida também, ter um sono regular, se alimentar bem, praticar uma atividade física. Tudo isso vai contribuir para o benefício da terapia. O acompanhamento é importantíssimo. Então, assim, é importante a inclusão de outros profissionais nesse processo também. Você falou aí de rede de apoio, né, da escuta, né? O que mais, como a família, né, os amigos ali, eles podem ajudar? Primeiramente, Sara, parar de falar algumas frases, que é o que chega muito para mim no consultório. Eu vou contar uma coisa para um familiar, para um amigo, fala que é frescura, fala que é falta de fé, falta de Deus, de que tem pessoas passando por coisas piores do que eu. Essas frases diminuem a dor do outro. E a gente não tem como diminuir a dor do outro, porque a gente não está dentro do outro. Como que a gente vai sentir a dor do outro? Cada um sente a sua dor. Essa dor é individual. Então, como é que eu vou pegar uma régua, sua dor é desse tamanho? Não tem como. E muitas das vezes a gente faz isso. Isso é muito ruim. E a gente está sendo desrespeitoso para com a dor do outro. Por isso que eu falei da escuta empática com você, do acolhimento correto. E a escuta empática é o seguinte, você se propôs a ouvir. É ouvir com qualidade. Não é ouvir... O outro está te contando um negócio e está mexendo no celular. O outro está falando uma coisa com você super importante e você está assim, tá. Você não sabe nem o que o outro está falando. E ele está te contando algo porque ele confia em você. Olha o seu papel ali. A gente está na era dos celulares, né? Cada um ali no seu aparelho ali, distraído. Exatamente. E acontece um outro ponto também, Sara. É o seguinte, que às vezes a gente fala assim, eu tô aqui para o que você precisar. Qualquer coisa você me liga, me manda mensagem. Aí quando a pessoa te manda mensagem ou te liga, eu não posso falar com você no momento. E aí a pessoa fala, eu não tenho ninguém para conversar. Entendeu? Aonde? Cadê o meu amigo nessa hora? E aí o que acontece? Que a mente toma conta, os pensamentos tomam conta, né? Então é importante essa escuta ativa, acolhedora, essa rede de apoio. Lembrando também que essa família precisa ser acolhida. Nosso papel aqui não é julgar essa família. Pelo contrário, ela precisa ser acolhida, precisa buscar ajuda profissional. Evitar julgamentos não adianta, porque muitas das vezes eu também vejo isso. Acontece uma tentativa de suicídio, vão logo em cima da família. Esse não deve ser o nosso papel. A empatia deve mais uma vez reinar. E quando acontece casos também do suicídio, propriamente dito, também não é o nosso papel julgar. E sim acolher esse pai, essa mãe, ou esse cuidador, esse responsável, né? Ou esse companheiro também, esses filhos. Porque isso não acontece, como a gente falou, né? Só com jovens, crianças, acontece com adultos, com idosos. Então, é uma faixa etária grande de pessoas que fazem esse tipo de coisa. E elas precisam ser acolhidas e essas famílias também, sabe? Acolhimento. Importantíssimo também. Carol, agora qual conselho você deixa para aqueles que no momento estão passando por situações difíceis e que por isso estão abalados emocionalmente, especificamente para essas pessoas? Então, Sara, primeiramente a gente tem que entender que na vida a gente vai passar por muitos problemas. Eu costumo falar para os pacientes o seguinte, a nossa vida é como um batimento cardíaco. Então tem altos e baixos. Quando a gente já tem essa mentalidade, a gente consegue visualizar melhor as situações que acontecem com a gente, né? E é importante entender que falar, pedir ajuda é um sinal de coragem. Não é fácil você se expor com uma pessoa que você nunca viu. Você está vendo naquele momento, está conhecendo naquele momento. Expor suas emoções, seus sentimentos. Então, é um ato de coragem, tá? E isso é muito importante, porque é o primeiro passo. Falar salva vidas. Então, isso é muito importante a gente ter isso em mente. É importante a gente falar com os nossos amigos, com os nossos familiares.
É uma forma da gente colocar para fora, amenizar o que a gente está sentindo? É. Mas é importante você ter uma escuta especializada, para que assim você consiga de verdade sair dessa situação. E é um processo que muitas das vezes as pessoas não entendem, né? Que é um processo que ele pode ser demorado. Para cada pessoa é um processo individual. É isso que a gente tem que entender. A gente não tem que se comparar com um com o outro. Que de vez em quando a gente escuta: fulano já não está mais fazendo terapia. E outra pessoa se comparando. Cada processo é único e tem que ser valorizado. Mas o primeiro passo é essencial: buscar ajuda. É isso aí. Carol, e para finalizar, quais são os lugares, né, os canais efetivos para procurar ajuda? Sara, primeiramente procurar consultórios, né, de psicologia com profissionais que você tem indicação, isso é muito importante, tanto psiquiatras como psicólogos, que você tem alguma indicação de alguém. Referência, né? Com certeza. Universidades também, que costumam fazer esse tipo de trabalho, como o ERJ, Estácio. Você até me falou de uma também, né, Sara? Tem a Uniswan. Exatamente. E entre outras, gente, é só fazer uma breve pesquisa na internet que você consegue achar. Outras plataformas como a PsiMeet, que tem um valor social, que você pode estar procurando também para fazer o atendimento. O SAP24, que é um portal de atendimento telefônico 24 horas, que você fala com um profissional na área. Assim também com a CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, 188, né? Que você liga também de forma emergencial. A gente fala de forma emergencial no CVV porque são casos extremos, né? Se você está num caso extremo, que você realmente está pensando no suicídio, procure ajuda. Procure ajuda. Outros canais também são os aplicativos Psicologia Viva e Z-Clube. Serviços de saúde, como a gente já tinha falado no início, CAPS e Unidade Básica de Saúde. Por isso a importância desse vídeo, para incentivar os órgãos públicos, né, a incluir mais psicólogos na área de saúde, né, porque a gente recebe muita demanda nesse sentido de pessoas que buscaram no SUS profissionais e não encontraram, né, isso é muito triste, porque é um serviço que é especializado, importante e que tem que vir de iniciativa também do governo, né? Tem essa falta de acessibilidade. Então é muito ruim. Então esse vídeo fica nesse sentido também para mobilizar essa inclusão de mais profissionais da área. E por fim, locais de emergência, que quando é o caso de pessoas, né, que vêm atentar ao suicídio e precisam dessa ajuda de forma emergencial, que é a SAMU, né, 192, UPA, prontos socorros e hospitais. Então esses são os canais de atendimento, a Sara vai estar colocando também na descrição desse vídeo. Então existem locais que podem te ajudar. Então procure ajuda, não se deixe de lado. Falar salva vidas. Você precisa buscar ajuda, esse é o primeiro passo. É isso aí, gente, buscar ajuda. Ah, Sara, incluí uma coisa aqui pra gente finalizar. Existe uma passagem bíblica que fala assim: amar ao próximo como a ti mesmo. Então, como que você vai conseguir amar alguém de verdade, com qualidade, de forma saudável, se você não consegue se amar? E quando a gente fala em se amar, a gente está amando a imagem e a semelhança de Deus. Então, o amor próprio ele é muito importante. Você precisa se amar, se cuidar para conseguir cuidar de alguém. Então, ame a Deus, ame a si mesmo, para assim você conseguir amar o próximo com qualidade. E esse é o meu recado para vocês, tá bom? Busque o amor, a empatia e o respeito, porque são a base para se viver da melhor forma possível, ainda mais dentro da nossa sociedade. É isso. É isso aí. Amar o próximo como a ti mesmo. É isso aí. Carol, quero te agradecer por estar aqui com a gente, né, falando desse assunto tão importante, né? Nós tivemos aí há poucos anos, né, o isolamento social, e esse é um tema que foi também muito falado, né, por conta da saúde mental das pessoas que estava sendo muito afetada.
E é sempre bom falar isso, porque é nisso que as pessoas estão conseguindo, né? Buscar ajuda, né? Entender a si mesmo. E por isso, mais uma vez, te agradeço por compartilhar sua experiência, por explanar esse conteúdo tão importante, tão interessantíssimo pra gente. Gente, agradeço também a oportunidade de estar falando aqui. Agradeço mais uma vez essa oportunidade, foi um prazer estar com vocês e até a próxima. Que Deus abençoe vocês. E a Sara também vai colocar depois as minhas redes sociais aqui, para quem quiser acompanhar um pouquinho do meu trabalho. Mas desde já, quem quiser saber mais, é a Psicuriosa, meu Instagram. Se você quer entender o porquê desse nome, segue lá que você vai conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, tá bom? Um beijo pra vocês. É isso aí, gente. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e também compartilhe. Muito obrigada. Um abraço. Tchau, tchau.